Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Luciano e eu fico muito agradecido por você estar mais uma vez estudando a palavra de Deus conosco. Nós estamos estudando nesse trimestre como interpretar as Escrituras. E o tema que nós vamos estudar hoje é Jesus e todas as Escrituras. Antes, porém, eu só quero lembrar que os jovens estão fazendo uma live todos os sábados às 9h30 da manhã. E se você quiser acompanhar e assistir esse programa dinâmico, é só você acessar no Instagram, @interação jovem, ou então Jogo da Velha, vem conosco. Temos também na Rádio Princesa 91,7 FM, um programa também de sábado todas as manhãs. Você pode estar acessando pelo Facebook Rádio Princesa, pela FM, ou então pelo telefone você pode participar 991895854. Daqui a pouco nós vamos sortear um adesivo lá da Rádio Princesa que eles nos passaram aqui, ok? E também eu estou no Instagram, sempre que possível a gente coloca alguma coisa ali, @pr.lucianocorreia, @pr.lucianocorreia, ok? Se inscreva no canal e não se esqueça de apertar o sininho todas para você receber todas as notificações. Vamos lá, eu vou primeiro sortear. Eu agradeço a participação de todos na lição de ontem. Nós estamos estudando um dia atrasado, né? Ontem foi a lição de segunda que nós estudamos. Pelos comentários eu vi que vocês gostaram bastante. Nós procuramos aí dar o nosso melhor e aprender cada vez mais, não é? E eu agradeço aqui o André, o Sidmar, estão todos os papeizinhos aqui comigo. Vou dobrar agora, olha, do André, o Sidmar, vamos colocando ali. Todos estão acompanhando, deixando seus comentários. Sempre também a Tatiane, ela sempre coloca. A irmã Eliamar também, dessa vez comentou. Irmã Madalena, lá de Pirangi. Pessoal, recebam o meu abraço, viu? Eu sei que muitos estão assistindo. Às vezes não faz comentário, mas estão assistindo. Recebam o meu abraço e o meu carinho. A Vânia também. O Orivaldo, seu esposo, lá de Bebedouro. É importante nós sempre estarmos aprendendo a palavra de Deus. O Glauco, receba o nosso abraço, viu, Glauco? O Glauco é uma pessoa sempre muito estudiosa da Bíblia. A irmã Marli, lá de Cajobi, inclusive a filha dela assistiu. Receba aí o meu abraço, eu não sei seu nome, mas receba aí o nosso abraço. A Deise tem acompanhado também, o Paulão e muitos outros têm acompanhado. A nossa querida irmã Estela também, o seu esposo. Então, ó, Bernardino, receba aí nosso abraço. E olha, eu estou fazendo também uma classe bíblica, comecei terça-feira e amanhã, quinta-feira, nós daremos continuidade a essa classe, ok? Se você tem interesse em estudar a palavra de Deus, você poderá falar comigo no particular e eu te inscrevo nesse grupo. Nós teremos estudos aí de terça e quinta, pelo menos por enquanto está definido assim. Até depois a gente conversar e ver a conveniência de um e de outro. Enoque também, receba meu abraço aí, Enoque e toda a família. Olha, nós vamos sortear agora esse adesivo da Rádio Princesa, ok? Vamos ver aqui quem vai ganhar. Vamos lá. Vânia, meus parabéns, Vânia. Já vou escrever seu nome aqui, ok? Vânia. Você acabou de ser premiada, ok? Para você pôr no seu carro. Vamos ver agora esse DVD aqui da Semana de Oração. Quem é que vai ganhar? Já vou até deixar o adesivo aqui.
Vamos ver quem vai ganhar. Vamos mexer bastante aqui. Pegar um papelzinho. Tá aqui. Eliamar. Parabéns, irmã Eliamar. Acabou de ser brindada aí com esse DVD muito bonito da Semana de Oração. Tem experiências fantásticas, ok? Estou escrevendo seu nome aqui. E assim que possível, né, nós estamos nessa quarentena ainda, mas assim que possível você vai receber o nosso brinde, ok? Tanto a Vânia como a Eliamar. Muito bem, vamos para o estudo da palavra agora. Eu vou começar lendo aqui Lucas capítulo 24, versos de 13 a 35 e depois o 44 e 45. Isso é o resumo de tudo aquilo que nós estudamos nesse dia da lição da Escola Sabatina, falando sobre Jesus e toda a Escritura. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Bom, aqui está falando que depois da morte de Jesus Cristo, Jesus morreu na sexta-feira, depois disso, aqui já era provavelmente no domingo, e Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não sabiam. E esses 2 jovens aqui, na estrada para uma cidade que leva a Emaús, estavam andando, estavam comentando sobre as últimas notícias e andando aí por 60 estádios, vai dar mais ou menos de 10 a 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, tudo que estava acontecendo. Verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Só que eles não perceberam que era Jesus, porque Jesus tinha ressuscitado, sua face estava um pouco diferente, não é? Verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então houve ali uma intencionalidade de Deus para que eles não reconhecessem a Jesus naquele momento. Continuemos. Verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, Jesus pergunta o que estava acontecendo, por que eles estavam cabisbaixos, e eles aí dizem assim: ué, mas você é o único que não sabe de... Estava lá em Jerusalém, não sabe das últimas notícias. Isso daí foi isso contagiou todo mundo, essas notícias tristes aí, esse impacto que houve, e você é o único que não está sabendo de nada? Verso 19, Jesus respondeu: quais? E aí eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de salvar a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia, ou seja, é domingo mesmo, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui. Acho que vocês entenderam, né?
Jesus se aproximou, começou a interrogar, eles ficaram surpresos dele não estar sabendo o que estava acontecendo. E de repente eles começaram a explicar tudo o que estava acontecendo, que Jesus havia morrido. Eles esperavam que Jesus ele fosse ser o Salvador. E olha, aqui é importante citar uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga. É importante você saber que eles esperavam que Jesus os libertasse não é do pecado. Eles esperavam que o Messias, aquele que havia de vir, o Deus conosco, que ele libertasse o povo de Israel das mãos de Roma que governava o mundo. A ideia deles é que o Messias seria um libertador da nação de Israel, um libertador terrestre. E que Jerusalém, que Israel, se tornasse a capital do mundo e também o reino mais poderoso dessa terra. É por isso que os discípulos, ou melhor dizendo, até os apóstolos mais especificamente, eles ficavam brigando entre eles para ver quem seria lá o primeiro-ministro, assim por dizer. Então a briga era em torno disso daí, porque na cabeça deles não havia outra coisa senão que Jesus Cristo, o Messias, o tal grande profeta, os libertaria das garras de Roma e fundaria o seu reino aqui na terra. E não era isso que as escrituras diziam. Havia aqui uma má interpretação das escrituras. Por isso que é importante nós interpretarmos bem as escrituras, para não sermos enganados e não nos enganarmos também, né? Mesmo de forma sincera, às vezes a gente interpreta a Bíblia de forma errada, assim como os discípulos e os apóstolos interpretaram. Mesmo Jesus tendo falado por várias vezes que ele ressuscitaria no terceiro dia, mesmo assim, parece que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eles não queriam acreditar. Eles não queriam acreditar que o reino de Jesus não seria deste mundo, mas ele formaria um reino universal. E ele veio para nos livrar, não é das garras de Roma, mas sim das garras do pecado, que nos escraviza e que nos faz ter a morte eterna, como já expliquei esses dias aí para você. Bom, então Jesus, vendo toda essa situação, vendo que eles estavam confusos, e mesmo havido, entre aspas, o boato de que Jesus havia ressuscitado, eles ainda não sabiam no que acreditar. Embora as mulheres foram lá, viram a Jesus, depois outros foram e viram que Jesus não estava no sepulcro, mesmo assim eles ainda estavam meio confusos. A sua mente estava ainda anuviada, não é? Bom, vamos continuar aí. Jesus então entra com uma explicação, mas será que é uma explicação pessoal que Jesus deu? Olha só o que Jesus disse aqui no verso 27, começando por Moisés. Olha só que interessante. Então, Jesus primeiro ele fala assim, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então eles chamam a atenção desses dois jovens, falando, olha, vocês deveriam ter se fundamentado na palavra de Deus, nos profetas, e vocês não fizeram isso. O erro de vocês está aí. E aí ele começa por Moisés, diz aqui o texto bíblico, 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha o plural aqui, isso aqui é interessante você notar. Jesus então começa a explicar o que dele se achava na Bíblia, em todas as escrituras. Por que no plural? Isso já eu vou te explicar. Fica ligadinho aí que você vai entender a maravilha do aprofundamento bíblico. Verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhe deu.
Então se lhes abriram os olhos, então Jesus abençoou o pão, deu graças, abençoou o pão, e quando o partiu, os olhos deles se abriram. Aí eles viram que era Jesus. E disseram um ao outro. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Então quando o reconheceram, Jesus desapareceu. Verso 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Olha só, hein? O coração já estava pegando fogo. Quando a palavra de Deus ela alcança a nossa vida, o nosso coração pega fogo. Quando você lê a palavra, quando você entra dentro dela, o seu coração pega fogo. A paz inunda o seu ser. Parece que você vive aqui na terra um pedacinho do céu. Parece não, isso é realidade. Por isso que é muito importante você estudar a Bíblia. Continuemos. Bom, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Mais uma vez, as Escrituras está no plural. Eu vou explicar para você o que significa isso. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Verso 33 agora. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho para Emaús, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Jesus, eles estavam repetindo aqui que o próprio Jesus havia dito para ele, são estas as palavras que eu vos falei. Então já tinha falado isso para vocês antes, estando quando eu estava com vocês, antes de morrer. Importava que se cumprisse tudo o que de mim, Jesus falando para eles, o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então repare isso daqui também, marque isso daqui também, marca todas as escrituras e marca aqui, lei de Moisés, profetas e salmos. Já já eu vou chegar no entendimento disso daqui. Por último aqui, verso 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Meu querido irmão, minha querida irmã, é maravilhoso estudar a palavra de Deus e parabéns porque você está ligado aqui estudando a Bíblia. Com certeza Deus está aí com você agora, ao seu lado. Você pode olhar do lado, você pode não vê-lo, mas Ele está aí, do seu lado, olhando para você e te abraçando. Que Ele te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, quando houve uma dúvida Bom, já falei bastante coisa a respeito de Jesus, né? Quando houve uma dúvida, Jesus ele recorreu a quê? Ele recorreu a todas as escrituras. Qual era a escritura que existia na época? Qual? Era o Novo e o Velho Testamento? Não, meu querido. Isso daí foi criado depois, para nossa didática. Esse negócio de Antigo e Novo Testamento, isso é só para separar o antes de Jesus e o depois de Jesus. Então isso é uma forma didática de nós estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia, ela não era nesse formato aqui que você está vendo. Isso daqui, nossa, daqui foi muito depois de quando ela foi escrita. Outra coisa, capítulo, versículo, isso passou a existir também muito depois. Mas por que tudo isso foi tendo na Bíblia? Capítulo, versículo, pontuação, tudo isso não existia. Mas tudo isso foi colocado para a gente achar as passagens e estudar a Bíblia de uma forma muito mais efetiva, muito mais fácil, muito mais didática. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia, ela foi dividida em Antigo, Novo Testamento, capítulo, versículo, pontuação. Tudo isso foi feito porque para a gente conseguir estudar de forma mais fácil a Bíblia. Por isso que não tem sentido
algumas pessoas, sem conhecimento nenhum, falar que o antigo foi abolido e o novo equivale, até porque o registro do Novo Testamento é um atestado de que o velho estava se cumprindo. Então não tem sentido falar isso. Bom, vocês podem reparar aqui que quando os jovens estavam ali perdidos, desbaratinados, sem saber o que fazer, o que Jesus fez? Ele diz, vocês estão errando, porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Vocês precisam estudar a Bíblia. E o que eles tinham na mão na época era o quê? Era o Antigo Testamento, não tinha Novo Testamento ainda. E Jesus, ele sempre se baseou no está escrito, como estudamos essa semana, e ele sempre se baseou na Bíblia. E a Bíblia, até a época de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, mesmo depois da sua ressurreição, só era o Antigo Testamento. E repare que ele, por vezes, fala... Primeiro ele fala em todas as Escrituras, e depois ele fala assim... todas as Escrituras, e depois ele fala assim, na lei de Moisés, profetas e salmos. Lembra que eu li para você? Eu li esse texto aqui. A seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo de mim que está escrito, aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus estava se referindo aqui? Escrituras no plural, quando ele fala todas as escrituras, ele está se referindo a essas três partes da Bíblia, que são lei de Moisés, salmos e profetas, ou lei de Moisés, profetas e salmos. O que ele está se referindo aqui? Porque a Bíblia no Antigo Testamento, o cânon sagrado, ele foi sendo por parte aceito. Até que na época de Jesus, o Antigo Testamento tinha sido, ali aqueles 3 blocos, já tinham sido todos aceitos. Lembra que eu falei ontem para vocês? Ontem eu falei isso para vocês, não é? Que o Antigo Testamento, ele foi dividido em 3 blocos. E na época de Jesus, esses 3 blocos agora já faziam parte do cânon sagrado, que era a lei, os profetas e os escritos, no qual estavam os salmos. Então, quando Jesus ele fala, olha, tudo que estava escrito de mim na lei de Moisés, ele está falando do Pentateuco, nos profetas, está falando de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas de Oséias a Malaquias, então ele está falando desse outro bloco. E quando ele fala de Salmos, ele está falando do último bloco, que é Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus ele está abalizando os 3 blocos aqui de livros que foram juntados para formar o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é o que era a Bíblia ali. Não existia o Novo. Por isso que não tem sentido uma pessoa hoje falar que ele foi abolido. Ah, Jesus veio cumprir. Com certeza Jesus veio cumprir. Ele veio cumprir o que? A profecia. Porque se Jesus não cumprisse a profecia, então a profecia não seria verdadeira. Deus estaria errado. Então Jesus veio realizar a profecia. Agora isso não a inviabiliza. Tem coisas que é para aquela época, igual a pergunta que está no final da lição aqui. Aproveito para respondê-la. Se Jesus aceitava todas as escrituras, não devemos fazer o mesmo? É uma pergunta. Ora, se o próprio Jesus abalizou todo o Antigo Testamento, se ele viveu pelo Antigo Testamento, se ele pregou pelo Antigo Testamento e pelo menos 60% do Novo Testamento é uma repetição do Antigo, ora, por que não aceitar o Antigo Testamento? Então isso são pessoas que se colocam acima de Deus, dizendo o que vale e o que não vale na Bíblia. Isso é uma heresia e já expliquei para vocês quem foi que iniciou essa heresia. Foi o Márcio, no ano 150 depois de Cristo. Bom, aí a outra pergunta ela diz assim, ó: como podemos aceitar a autoridade da Bíblia inteira, mesmo quando percebemos que nem tudo é necessariamente aplicável na atualidade? Então, ó, veja bem, tem coisa na Escritura que foi para aquela época.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, João Batista, as profecias de João Batista era para a época deles, até por isso nem foi escrito muita coisa. Tem profecias também que já se cumpriram, mas agora existem profecias que têm duplo sentido. Tem profecia que se cumpriu lá, no cerco de Jerusalém, e ela vai se repetir agora nos últimos dias. Então, e tudo do Antigo Testamento. Aí não quer dizer que porque Jesus, ele realizou aquilo que dele estava previsto, que isso anula o Antigo Testamento, não tem cabimento. Por que muitas pessoas não entendem Daniel e Apocalipse? Exatamente porque colocaram na sua cabeça que o Antigo Testamento foi abolido e que não vale mais. Então o que acontece? Eles não estudam o Antigo Testamento, quando vão ler as profecias não entendem nada, porque a Bíblia ela explica-se a si mesma. E o Antigo Testamento traz a explicação para o Novo, porque o Novo Testamento ele se baseia, a base dele é o Antigo. Então não tem sentido. Você me entendeu, meu querido, minha querida? Eu espero que não fique dúvida com respeito a isso, porque Jesus, ele sempre se baseou nas Escrituras Sagradas, sempre se baseou no Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento tinha o caminho da vida eterna. E se o próprio Jesus abalizou, se o próprio Jesus assinou embaixo, quem sou eu para dizer o contrário? Eu espero que esse estudo esteja sendo uma bênção na sua vida. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e fazer as mudanças necessárias. Vamos orar. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá da Tua Palavra. Que Jesus continue falando através da Bíblia e que o nosso coração, assim como daqueles jovens que estavam indo para Emaús, possa arder, possa pegar fogo ao lermos a Tua Palavra. Que verdadeiramente ela atue em nossa vida de maneira poderosa e eficiente. Que permitamos que isso aconteça. Se permitirmos, com certeza o Senhor atuará. Obrigado, querido Deus. Dá-nos uma boa noite, dá-nos a Tua bênção e continue nos acompanhando nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu te espero aqui amanhã. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e apertar o sininho, ok? Fica com Deus, tenha uma boa noite e tchau!